Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Hoje nós vamos tratar de um tema que foi objeto de modificação no final do ano de 2023. Isso significa que vai chover questão de prova, questão de concurso sobre isso em 2024, 2025, por aí afora. E que tema é esse, Moisés? O tema é perda da nacionalidade. Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui com você o meu material. Deixa eu colocar o meu cabeção aqui no cantinho para não te atrapalhar. E vamos lá. Meus amigos, no ano de 2023, mais precisamente em 3 de outubro de 2023, veio a Emenda Constitucional número 131. E ela foi publicada e entrou em vigor em 4 de outubro de 2023. Essa emenda constitucional, ela mudou drasticamente o dispositivo que tratava, e ainda trata, é o mesmo dispositivo, só que com uma nova redação, da parte referente à perda da nacionalidade. Então, lá na Constituição Federal, você vê lá no artigo 12, vem o termo nacionalidade. E aí diz, né, quem são os nacionais, quem é brasileiro nato, quem é brasileiro naturalizado. E ali no parágrafo 4º vem dizendo as hipóteses da perda da nacionalidade. Este parágrafo 4º foi todo modificado. E aí a gente vai fazer um comparativo para que você não caia em nenhuma casca de banana na hora da tua prova. Vamos lá? Amigos, como era, né? Como era, vai estar aqui em cima. Deixa eu pegar aqui um marca-texto. Como era antes e após a emenda, é como é hoje. Tudo bem? Então vem lá o artigo 12, né, que vai inaugurar as palavras sobre a nacionalidade. E aí lá no parágrafo 4º vem: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... Isso não mudou. Se você for verificar aqui do lado, ó, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que... E aí, meus amigos, o brasileiro, ele pode perder a nacionalidade se ele for brasileiro nato ou se ele for brasileiro naturalizado, tá? Já vou deixar isso muito claro para você. Este primeiro inciso é só para o brasileiro naturalizado. Como era, né? Seria declarada a perda da nacionalidade quando houvesse, né, quando esse brasileiro tivesse cancelada a sua naturalização. Então, só para brasileiro naturalizado. E isso não mudou, tá? Eu já vou te mostrar. Então, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial. Isso também não mudou. O que mudou, Moisés? O que mudou foi esse finalzinho aqui, ó. O motivo era em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Não é mais assim. Essa parte agora, meus amigos, é em virtude de fraude relacionada ao próprio processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Meus amigos, antes da emenda constitucional 131, cancelamento da naturalização, ou seja, só para brasileiro naturalizado, por sentença judicial. Mas qual era o motivo? Atividade nociva ao interesse nacional. Um conceito muito amplo, né? É difícil até de dizer o que é atividade nociva ao interesse nacional. Isso seria verificado no caso concreto. Hoje, cancelada a naturalização, em virtude de sentença, mas os motivos mudaram. E os motivos agora são dois: fraude no próprio processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Não deixa de ser também um conceito aí bastante indeterminado, bastante vago, bastante amplo, que vai ter que ser verificado também no caso concreto. Tudo bem? Vamos prosperar e falar agora da outra hipótese que, embora seja difícil da gente enxergar a aplicação para o brasileiro naturalizado, também é possível para ele. Mas é um dispositivo mais voltado, que tem mais cara da perda da nacionalidade para o brasileiro nato. Mas repito,
Este dispositivo, que é o inciso 2º, ele cabe tanto para o brasileiro nato quanto para o brasileiro naturalizado, que é o que a doutrina sempre disse. Tudo bem? Como era, meus amigos? Eu vou explicar como era primeiro. Quando adquirir outra nacionalidade? Eu sempre disse nas minhas aulas que o Brasil é um país extremamente ciumento. Então, se você é brasileiro e você adquire outra nacionalidade, o Brasil olha para você e diz assim: ah, é? Ah, é? Então tá. Então você não vai ser mais brasileiro, não. Salvo. Se não for por sua vontade, se tiver alguma imposição, seja por lei estrangeira, né, que entende que por algum motivo você também é nacional daquele país, ou seja, porque a lei estrangeira te impõe a naturalização para que você possa, por exemplo, trabalhar naquele país. Como era? Era assim, ó. Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então, por exemplo, quem já viu o meu vídeo anterior, que a gente falou ali das questões do Instituto AOCP, eu falei que é brasileiro nato, por exemplo, quem nasce no exterior, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Esse camarada é brasileiro nato, pelo critério sanguíneo. Nasceu no exterior, mas é brasileiro. Mas pode ser que o país, lá de fora, onde ele nasceu, diga assim: poxa, mas nasceu aqui no meu solo, então é um nacional meu também. Então nasceu lá nos Estados Unidos, mesmo assim é brasileiro, porque os pais estavam a serviço da República Federativa do Brasil, mas os Estados Unidos dizem: não, mas nasceu aqui nos Estados Unidos, é americano também, então ok. Sem problema nenhum. Não foi culpa do brasileiro ser também americano. Nesse caso, o Brasil sempre relevou. E a outra hipótese, né? Imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Por exemplo, um brasileiro estava na Espanha. E aí, lá na Espanha, existia uma determinação para que, se ele quisesse permanecer ali por algum tempo, se ele quisesse permanecer ali para trabalhar, ele teria que se naturalizar espanhol. E aí havia essa possibilidade lá. Então ele se naturalizava espanhol para poder trabalhar. Por quê? Uma imposição, não é porque ele quis. Então, nesse caso, o Brasil também relevava. Então, meus amigos, a regra era: o Brasil era ciumento, adquiriu outra nacionalidade, perdeu, não é mais brasileiro. Exceto nessas duas hipóteses em que havia uma imposição aí da lei estrangeira. Tudo bem? Meus amigos, não é mais assim. O Brasil evoluiu e o Brasil não é mais ciumento. O Brasil passou a ser mais liberal. Ele disse o seguinte, né? Mudou a Constituição Federal através da emenda 131 e disse o seguinte: só vai perder a nacionalidade se pedir. Ué, Moisés, mas não tem mais aquele negócio lá de nacionalidade originária, de imposição? Não, não tem. Você só vai perder a nacionalidade brasileira se você pedir. Então, você adquiriu outra nacionalidade. Problema. O país estrangeiro entendeu que você também é um nacional deles. Problema. Você não perde a nacionalidade. Você só vai perder se você pedir perante a autoridade brasileira competente. É uma autoridade administrativa, tudo bem, meus amigos? Hoje, Ministério da Justiça, amanhã não sei, né? Exceto ressalvadas as situações que acarretem a patridia. Moisés, o que é apátrida? É a qualidade daquele que é o apátrida. Ajudou muito, né, Moisés? Amigos, apátrida é aquele que não tem nacionalidade, não tem nenhuma pátria, né? Não tem vínculo com nenhum país. E aí o Brasil, preocupado com a ideia dos direitos fundamentais, que todo cidadão tem que pertencer a um estado qualquer, a um país qualquer, tem que ser um nacional de algum lugar, porque senão ele não tem nem como gozar dos direitos fundamentais. É como se ele não existisse, não é verdade? Então o Brasil disse o seguinte: você é brasileiro, aí você tem outra nacionalidade, você pediu, você não quer mais ser brasileiro, você vai ficar só nessa outra nacionalidade agora, sem problema nenhum.
você é brasileiro e não tem outra nacionalidade. Você pede, o Brasil não vai conceder essa sua perda da nacionalidade. Por quê? Porque senão você vai se tornar um apátrida, um sem pátria. Tudo bem, meus amigos? E aí, ó, revogado, né? Essa nossa linha A, e revogada também a linha B. E aí, meus amigos, novidade, incluído pela emenda constitucional 131, a possibilidade de voltar atrás. Então, ó, a renúncia da nacionalidade, que é isso aqui, ó, o pedido expresso, nos termos do inciso anterior, né, do parágrafo 4º, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. E aí vai ter uma lei regulando. Você, nesse momento, não precisa saber disso. Amigos, eu vou fazer aqui uma observação minha, tá legal? Minha. Talvez isso aí seja discutido em algum outro momento, mas por enquanto essa observação é minha, tá bom? Para a sua prova, é só você memorizar isso aqui e acabou, ficou muito mais fácil. Só que, quando a gente estuda nacionalidade, a gente estuda o brasileiro nato, que é aquele que tem a nacionalidade originária, e a gente estuda o brasileiro naturalizado, que é aquele que tem uma nacionalidade derivada. Então, essa palavra originária que está aqui, para mim, ela tem um duplo sentido. Pode ser originária no sentido de, seja você brasileiro nato ou naturalizado, aí você pediu, né, a perda ali da nacionalidade, aí foi concedido, aí depois você voltou atrás. Então você volta à situação ali original, seja nato ou naturalizado. Mas eu entendo que existe uma segunda interpretação, que este parágrafo 5º aqui seria aplicável somente aos brasileiros natos, porque só eles têm a nacionalidade brasileira originária. Ok? Tudo bem? Amigos, espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira, tá? Se você gostou aí do vídeo e quiser colaborar com o canal, dá o seu curtir aí, né? Comenta alguma coisa, compartilha com os amigos, tá legal? Se agregou alguma coisa, você faz isso aí que vai dar uma ajuda bem grande aqui para o canal. Tudo bem, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima!